Durante o recreio, 62 crianças relataram ter visto objetos voadores desconhecidos pousando próximo à escola e alegam ter visto a aparição de seres misteriosos que estabeleceram algum tipo de comunicação com elas. Um vídeo mostra uma mãe filmando seu filho pequeno dentro de casa depois que ele começou a dizer que estava vendo um fantasma. Um menino de 5 anos que insistiu para sua mãe que viveu uma vida passada como uma mulher chamada Pan. Assista agora esses e outros mistérios sobrenaturais relatados por crianças e tire suas próprias conclusões. Eu sou o Zé Lourenço e eu vou te contar essa história. Regan, o amigo imaginário. O vídeo mostra uma mãe filmando seu filho pequeno dentro de casa, depois que ele começou a dizer que estava vendo um fantasma. Curiosa e um pouco assustada, a mãe decide perguntar para a criança, que olha fixamente para o corredor. Com a câmera ligada, ela questiona: "O que você está vendo?" Então o menino responde: "Um fantasma." A ghost. A ghost? Yeah, a ghost. A mãe insiste e pergunta se ele está falando do Regan, que seria supostamente seu amigo imaginário. O garoto confirma, como se fosse algo completamente normal. Tentando entender melhor, a mãe continua a conversa e pergunta como é o rosto do fantasma. Nesse momento, o menino fica um pouco desconfiado, quase como se estivesse tentando disfarçar. Ele desvia o olhar sutilmente, como se quisesse espiar a aparição sem chamar atenção. Then the ghost. Well, what's a ghost's face look like? Depois, sem dizer nada, começa a andar até o final do corredor, apontando para um canto, como se estivesse indo atrás do que ele acredita ser o fantasma. Luke Ruman, a reencarnação de Pamela Robinson. Luke Ruman tinha apenas 5 anos quando começou a insistir que já havia vivido uma vida passada como uma mulher chamada Pam. Desde os 2 anos de idade, ele fazia comentários peculiares sobre sua suposta vida anterior, mencionando detalhes como ter tido cabelo preto e usado brincos quando era menina. Sua mãe, Erica, inicialmente não deu muita atenção, mas percebeu que os relatos de Luke se tornavam cada vez mais específicos à medida que ele crescia. O nome Pam se repetia constantemente em suas falas, embora ninguém da família conhecesse alguém com esse nome. Certa vez, Luke afirmou que havia sido Pam, explicando que morreu, foi para o céu, viu Deus e, eventualmente, foi enviado de volta, renascendo como bebê e recebendo o nome de Luke. O que parecia apenas uma história infantil se tornou ainda mais assustador quando o menino insistiu que havia morrido em um incêndio em Chicago, cidade onde nunca esteve. Intrigada, Erica decidiu pesquisar e descobriu que uma mulher afro-americana chamada Pamela Robinson havia morrido ao pular de uma janela para escapar de um grande incêndio em um prédio em Illinois. Para testar Luke, seus pais lhe mostraram diversas fotos de mulheres desconhecidas. Sem hesitar, ele apontou para a imagem de Pamela, afirmando que se lembrava de quando aquela foto havia sido tirada. O caso de Luke rapidamente se espalhou e deixou muitas pessoas assustadas, gerando discussões sobre a possibilidade da reencarnação. Enquanto alguns encararam a história como uma coincidência ou fruto da imaginação infantil, outros acreditaram que o menino realmente carregava lembranças de uma vida passada, tornando seu relato um dos mais impressionantes sobre reencarnação. A afirmação de Luke deixou a internet assustada, com alguns chamando a história de uma loucura. Outros que ouviram a história compartilharam suas próprias experiências como: "Tenho sonhos vívidos de ser baleado com frequência e sempre me pergunto se isso tem algo a ver com minha vida passada", confessou uma pessoa. "Isso é assustador", escreveu outro espectador no TikTok. Antes de continuar, eu gostaria de pedir a sua ajuda. Aproveite essa pausa e deixe o like. E se estiver gostando do conteúdo, por favor se inscreve aí no canal. Isso me ajuda muito mesmo no crescimento do canal e melhoria constante do nosso conteúdo. Agora, bora pro vídeo. Pronto, levante o bracinho. Caso Janiel. Um garoto de 6 anos, residente na zona rural de Itarema, no Ceará, ganhou destaque em 2006 devido a um suposto encontro com seres extraterrestres. Em novembro daquele ano, por volta das 19 horas, Janiel brincava com seu irmão e seu primo na localidade de Córrego do Salgado, aproximadamente 25 quilômetros da sede do município. Em entrevista, o garoto disse que os meninos avistaram uma luz estranha no céu que se aproximava rapidamente. Janiel teria sido abordado por 2 seres descritos como homens de orelhas grandes e unhas de galo,
que o teriam cortado abaixo da axila direita com um objeto semelhante a um canivete. O garoto foi encontrado com um ferimento na axila, que, segundo testemunhas, não sangrava. A riqueza de detalhes com que ele conta o ocorrido, junto com sua simplicidade, é o que intrigou ainda mais os moradores locais. O caso atraiu a atenção da mídia, gerando debates sobre a veracidade do ocorrido e possíveis explicações para o incidente. O caso de Janiel não apenas intrigou a população local, mas também chamou a atenção de pesquisadores do fenômeno ufológico, que se deslocaram até Itarema para entrevistar o menino e colher depoimentos. Relatos como o dele são raros, especialmente quando envolvem crianças, o que aumenta ainda mais o mistério em torno do episódio. Os investigadores observaram que a descrição dos seres fornecida por Janiel tinha semelhanças com relatos de abduções registrados em outras partes do mundo. O detalhe das unhas de galo e a precisão com que ele narrava o formato do objeto utilizado para fazer o corte levantaram dúvidas sobre como uma criança tão jovem poderia inventar algo tão específico. Além disso, o ferimento na axila, que não apresentava sangramento, intrigou os médicos locais que examinaram o menino. A cicatrização rápida e a ausência de infecção levantaram hipóteses sobre a natureza do corte, que parecia ter sido feito por algum objeto afiado e preciso. O caso ganhou destaque na mídia regional, com programas de rádio e televisão entrevistando familiares e moradores da comunidade. Alguns acreditavam que Janiel havia sido vítima de um fenômeno sobrenatural ou extraterrestre, enquanto outros afirmavam que tudo não passava de uma história criada pela imaginação infantil. Apesar das investigações e da repercussão, o caso de Janiel permanece sem explicação definitiva. O episódio se tornou parte do folclore local, sendo recontado por moradores até os dias de hoje como um dos casos mais intrigantes da ufologia brasileira. O tempo passou, mas a dúvida ainda paira sobre o que realmente aconteceu naquela noite silenciosa na zona rural de Itarema. Histeria coletiva em uma escola na Malásia. Em abril de 2016, uma escola na Malásia foi forçada a suspender suas atividades temporariamente após um surto de histeria coletiva entre alunos e funcionários. O caso aconteceu em uma escola secundária na cidade de Kota Bharu e chamou a atenção da mídia local e internacional devido à natureza misteriosa do incidente. De acordo com relatos, diversos estudantes e professores começaram a afirmar que estavam vendo uma figura sombria dentro da escola. Alguns descreveram o ser como uma entidade negra e alta, que vagava pelos corredores e salas de aula. Outros relataram sentir uma presença assustadora ou ouvir vozes e sussurros inexplicáveis. Os acontecimentos geraram pânico, levando a gritos, desmaios e crises nervosas entre os alunos. Alguns deles começaram a agir de forma descontrolada, alegando estar possuídos ou sentindo um peso sobre o corpo que os impedia de se mover. Professores e funcionários também foram afetados, relatando calafrios e sensação de serem observados. Diante do caos, a administração da escola decidiu fechar as portas temporariamente e chamou especialistas para lidar com a situação. Líderes religiosos foram chamados para realizar rituais e orações na tentativa de afastar qualquer presença maligna. O caso foi classificado como um episódio de histeria coletiva, fenômeno psicológico em que um grupo de pessoas compartilha crenças e sintomas sem uma causa física aparente. Embora a escola tenha retomado suas atividades alguns dias depois, os relatos da misteriosa aparição continuaram a assustar alunos e professores, deixando uma dúvida no ar. Teria sido apenas um surto psicológico ou algo realmente sobrenatural aconteceu naquela escola? Mesmo após a reabertura da escola, o clima de medo persistiu entre alunos e professores. Relatos sobre a figura sombria continuaram surgindo, com algumas testemunhas afirmando que, mesmo durante as aulas, sentiam uma presença estranha no ambiente, como se estivessem sendo observadas. A administração escolar tentou acalmar os ânimos, promovendo palestras sobre histeria coletiva e reforçando que não havia evidências concretas de algo sobrenatural. Algumas investigações foram conduzidas por estudiosos do paranormal, que analisaram a história da escola e sua localização. Além disso, especialistas em psicologia argumentaram que o episódio poderia ter sido desencadeado pelo próprio estresse escolar, somado a crenças culturais profundamente enraizadas na população local. Em algumas regiões da Malásia, existe um forte temor de entidades sobrenaturais conhecidas como Pontianak ou Jinns, o que poderia ter contribuído para a rápida disseminação do pânico. Apesar dos esforços para normalizar a situação,
o caso da escola em Cotabaru permanece envolto em mistério. Mesmo anos depois, alguns ex-alunos ainda evitam falar sobre o ocorrido, alegando que as lembranças daquele período os assombram até hoje. Se foi apenas um fenômeno psicológico, ou se algo de fato inexplicável aconteceu ali, continua sendo uma pergunta sem resposta e um dos casos mais perturbadores de histeria coletiva já registrados no país. Deixe aqui nos comentários se você conhece mais casos como estes. Se gostou do conteúdo e quer ver mais vídeos como este, deixe o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem você acha que pode gostar. Isso me ajuda a trazer mais casos de mistérios intrigantes todos os dias. Eu vou deixar aqui mais um vídeo para você continuar assistindo. Até a próxima e valeu!